Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, né, mãe? Com mais um episódio sobre a vida super interessante da minha mãe. Vocês vão ver que com o tempo, eu acho super interessante. Eu adoro contar as histórias dela e ela fala que eu fico expondo ela, mas é porque é muito divertida, entendeu? Quando você olha o ser humano, Maria Lúcia Batista, você não consegue relacionar com todas as coisas que já aconteceram na vida dela. E com todas as peripécias que ela aprontava, né, mãe? Porque você aprontava pra caramba. Não muito. Não muito! A gente pode falar sobre várias coisas que hoje você não concorda, mas que você fez e fala... usa o termo, eu não conhecia Jesus até então. Mentira, que não tem nada a ver, você sabe disso. Mas enfim. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a sua infância. E pode ficar à vontade pra contar pra gente sobre... onde você nasceu, sobre os seus pais, a convivência com a sua mãe, seus irmãos, sobrinhos, traumas, enfim, tudo que você quiser contar pra gente. Então, eu fui uma criança adotada. Minha mãe biológica não tinha condição de me criar e ela separou do meu pai. Ficaram pouco tempo juntos, né? Eu tenho só um irmão legítimo, biológico, Renato, e eu fui adotada, assim, é uma bagunça. Se for explicar, é complicado até da pessoa entender. Não, mãe, eu te ajudo, eu vamos. fui adotada pelo sogro do meu pai biológico. Então ele morava, né? Ele era companheiro de uma senhora chamada Maria das Dores, ele chamava Antônio, e eles me adotaram. Então, o meu pai biológico, ele foi casado com o filho, a filha da... Perdeu. Pode tirar. Não, pode falar, depois a gente corta, vai. Então, o meu pai biológico, ele foi casado com a filha desse senhor, seu Antônio, que me adotou. Então, eles tiveram 3 filhos. Quando ela estava grávida, ela se apaixonou por outra pessoa. E ela pegou os filhos, foi para a casa do pai dela, né? Que no caso já era meu pai na época. E ela tentou... Não, ele não tinha me adotado ainda. Adiantei, não tinha me adotado ainda. Os meninos ainda eram pequenos, né? Eles tiveram 3 filhos, José, Hélio e Cidinho. E ela queria levar os filhos, queria ir para Goiás com essa pessoa. E ele não permitiu, né? Foi na polícia e conversou lá e foi alguém na casa do meu pai adotivo e pegou as crianças, né? Meu pai levou as crianças forçadas, as crianças queriam ficar com ela, mas ela também queria ficar com os filhos, ele não deixou, levou os filhos embora e ela acabou indo para Goiás com esse senhor, com esse rapaz. E lá ela teve esse 4º filho do meu pai, que a gente nunca conheceu. Eu mesma não sei nem o nome dele. Quantos irmãos você tem no total? Fala pra gente. Então, na verdade, a minha mãe teve mais ou menos 12 a 13 filhos. Só que sobreviventes, só ela. O meu pai teve 4, né? Eu tenho 4 irmãos por parte de pai, sendo que um deles eu não conheço. Tenho um irmão biológico. E tenho 7 irmãos vivos por parte de mãe. Então, se fosse contar o total, como você dá 18? Nós somos 13, né, da minha mãe. 13 mais 4. 17. 17 filhos, 16 irmãos. Só que a minha mãe teve alguns abortos e espontâneo, né? E algumas crianças também morreram na infância. Era uma vida muito difícil, eles passavam muita necessidade. Principalmente depois que a minha mãe se separou do meu pai, que ela foi morar com uma outra pessoa, né? Amaziou com outra pessoa. Amaziou. Eu gosto dessa palavra. E eles viveram muito tempo juntos, depois eles acabaram se casando, e com ele, né, o Messias, ela teve 10. Com ele ela teve 10 filhos. Aí ela casou a primeira vez, com esse primeiro marido ela teve um filho, Luiz. Depois com meu pai ela teve o Renato e eu. E depois com Messias ela teve mais uns 10. Olha, mais ou menos. Ela é
arretada, né? Porque E dá baixinha, né? Baixinha. Porque, pra vocês terem noção, eu tenho 1,48 m de altura. considerada anã, né, mãe? A minha mãe era menor que eu. E a última gestação dela foi gêmeos. Ela foi os únicos, assim, um deles nasceu em casa, não fazia pré-natal na época, né? Isso lá pelos anos, década de 70, né, mais ou menos. Não fazia pré-natal, ela não sabia que estava grávida de gêmeos. Então ela estava com a minha irmã, a Eleni, que tinha na época 7 anos. Ela começou a passar mal, a bolsa estourou. E foi a minha irmã que em casa mesmo fez o parto da minha mãe, do primeiro bebê. Ela mesma que cortou o umbigo, ela mesma que cuidou. Só que a minha mãe continuou passando mal, então arrumaram um carro, levaram para o hospital, que na época nem era maternidade. E lá ela teve o segundo filho, que infelizmente nasceu morto. Me parece que era dois meninos. E é o tio Edmilson? Não, esse que sobreviveu, ele foi adotado no hospital mesmo por uma família lá de Cristais. De todos os filhos, então, ela ficou só com o tio Edmilson, que no caso nem é o caçula. E a Eleni voltou para a companhia dela durante um tempo. Então, como esses, os que sobreviveram foram o Zé Reis, a Eleni, a Valéria, o Edmilson e a Rose. A Rose é a... Cada um foi criada por uma família diferente e depois a tia Eleni voltou. Depois ela voltou e o Edmilson foi o único que não foi adotado porque... Então o tio Edmilson não é o caçula? Não, é a Rose. Ele é o antes... Não, mas esses gêmeos nasceu depois da Rose. Ah, então a tia Rose não é a... Então, provavelmente, eu tenho um irmão na cidade de Cristais. Se ele sobreviveu, eu tenho um irmão lá. A gente podia fazer um negócio da árvore genealógica, né? A gente não conhece. Eu não conheço 2 irmãos. Uma parte pai e uma parte mãe. E como é que foi essa criação de ser filha adotiva? Eu nunca tive problema com isso, apesar de que eu sempre percebia, né, que a minha mãe adotiva não era minha mãe legítima. Você sempre soube? Eu sempre soube. À medida que eu fui crescendo, eu desconfiava e queria saber, só que quando eu tocava no assunto, ela mudava de assunto, ela achava ruim, não podia tocar no assunto. Se outra pessoa, um vizinho, um parente, tocava no assunto, ela mudava. Ela não queria falar porque ela achava que, eu creio, né, que ela achava que quando eu ficasse sabendo, eu não ia querer ficar com ela mais, eu ia querer ficar com a minha mãe biológica, que na verdade nunca me abandonou, ela sempre ia lá me ver, sempre que ela podia, e às vezes ela morava na roça, não tinha dinheiro para ônibus, e ela ia a pé para a cidade. Ela morava onde, ali? Ela morou muito tempo num povoado chamado Mateus da Rocha, que eu não sei para que lado que é. E ela ia a pé e voltava a pé, e ela sempre foi assim uma pessoa fumante, inveterada, e bebia. E para vocês terem uma noção, quando ela morava com meu pai, quando não tinha dinheiro para comprar pinga, ela tomava álcool, né, de tão viciada que ela era. E aí, com o tempo, né, depois que ela mudou para a cidade, ela parou de beber. Quando ela faleceu, tinha 17 anos que ela tinha parado de beber, mas como ela bebeu, né, foi alcoólatra há muitos anos, e isso fez desenvolver um câncer no fígado que espalhou, né, e ela morreu desde que ela começou a sentir dor abdominal no mês de junho, no mês do aniversário dela, e ela teve 3 meses de vida. Muito triste, né? Ela chamava Maria do Carmo. Sempre Maria, né? Maria. Só que eu não tenho nenhuma irmã com o nome de Maria. É só você, né? Maria Lúcia, a famosa Mary Lu pro meu esposo, que colocou esse apelido, ela detesta, mas você aceitou, né, mãe? Mas, então ela tinha convivência com a avó Dia, ela né? Sempre ia lá, mas a minha mãe adotiva falava que ela era minha tia. Mas você sabia? Você desconfiava que ela pudesse ser sua mãe? Não, nunca desconfiei que ela era minha mãe, porque apesar da gente ser muito parecida, mas ela falava que era tia e eu não tinha malícia, eu acreditava. Então eu tomava benção, chamava ela de tia. E a minha mãe adotiva, ela era assim bem diferente de mim, porque eu sempre fui clarinha e ela era morena, bem morena, do cabelo crespo, e ela era descendente de índio. O meu pai era claro, né? Mas eu perdi meu pai adotivo com 5 anos de idade. E ele foi um paizão.
Eu amava muito meu pai, Antônio? porque ele cuidava muito bem de mim, ele nunca me encostou a mão para bater. E a minha mãe adotiva também, até os meus 7 anos, ela nunca me encostou a mão para bater. Porque ela falava assim, que criança até 7 anos era inocente e não podia bater em criança até os 7 anos. Mas aí, depois que eu fiz 7 anos, o que eu aprontava, eu apanhava, e apanhava bastante. Mas apesar de apanhar, às vezes ela me tirava até sangue, né? Ela me batia assim, bem forte. Não corrigia da forma correta. Ela era bem violenta, pela criação que ela teve também, né? E às vezes ela batia assim na boca, se a gente falava, por exemplo, algum palavrão, ou às vezes a gente fazia alguma fofoca, alguma coisa que ela não gostava que a gente falava. Ela batia na boca até sair sangue, às vezes ela batia a cabeça num morão, numa parede. E ela gostava de jogar a gente no chão e, tipo, sentava em cima, esboceteava e batia na boca. Ela fazia isso com meu pai, comigo eu não lembro. Mas eu lembro que ela me batia muito na boca. E outra coisa, quando ela ia me bater, eu tinha que ir nos pés dela para apanhar. Quando eu fazia alguma coisa errada, ela me chamava e eu tinha que ir nos pés dela. Porque se eu não fosse lá, ela me batia 2 vezes. Então, como eu sabia que ela ia me bater 2 vezes, eu ia apanhando. Que horrível, né? E apesar de tudo isso, assim, de todo o sofrimento que eu passei com ela, eu amava muito a minha mãe, porque foi ela que me criou, ela cuidava de mim, ela que me deu educação, que me levou para a escola, ela sofreu muito para me criar, porque ela perdeu o marido bem cedo, né? Eu tinha 5 anos na época, não me lembro a idade dela, ela não era aposentada, ele não era também, então a aposentadoria, né, que se ele tivesse, passaria para ela, mas ela sofreu muito para me criar e ela lavava roupa para fora e eu comecei, assim, na minha adolescência, ajudar ela a lavar roupa para fora para a gente poder sobreviver. Então foi uma vida, assim, muito difícil e hoje vai fazer 25 anos, agora dia 2 de junho, semana que vem, faz 25 anos que eu perdi ela. E eu sinto muita falta dela, apesar de tudo que ela me fez sofrer, questão de namorado, se ela não gostasse do rapaz, ela não deixava eu namorar, e às vezes tinha que namorar escondido. Essa história é boa, vou contar outra hora. Então era assim, às vezes a gente aprontava, mentia pra ela pra poder fazer alguma coisa, né? Que ela não deixava, geralmente não dava liberdade, eu só podia sair com ela. Então tem uma história aí que ela me prendeu durante 2 anos e meio. Vamos contar sobre isso. Porque ela não aceitava algumas coisas, então tinha que ser do jeito dela. E você tinha um irmão que foi criado junto com você? Sim, eu tive 3 irmãos adotivos. Essa eu não sabia não, pensei que era só o tio Zé. O Zé Luiz, né, que foi criado, eu lembro dele desde pequena, até ele falava pra mim que quem adotou não foi ela, nem meu pai, que foi ele que me adotou. Por quê? Ele que quis ficar comigo, quando a minha mãe ofereceu, ele que quis ficar comigo. Eu conheço ele, não? O pai da Jaqueline. O tio Zé. Tá. Eu não sabia que tinha Luiz o nome dele, não. José Luiz Pimenta, o nome dele. Então ele falava, eu que te adotei. Então ele tinha um carinho muito grande por mim, ele nunca me encostou a mão, ele nunca me bateu. Mesmo quando ele bebia, que ele ficava violento, às vezes com a esposa, mas ele não era de bater nos filhos. Ele ficava violento com a minha mãe e com a esposa. Mas ele não era violento comigo e nem com os filhos. Eu não lembro dele maltratar os filhos. E quando ele bebia, ele ficava bem violento. E eu sofri muito com isso também, porque final de semana, que a gente às vezes tinha uma comida melhor, né? A gente comprava um frango, fazia uma macarronada. Dia de domingo era assim, frango e macarronada. Aí a gente fazia aquela comida gostosa e não tinha prazer de comer, porque ele chegava bêbado, querendo bater na minha cunhada por nada, às vezes ela não fazia nada. E mesmo que fizesse, né? Mulher não é pra apanhar, ninguém é pra apanhar. Ele bebia, né? Ele era alcoólatra, não bebia todo dia, mas quando bebia ele mudava totalmente o comportamento. E ela fumava e ele não gostava que ela fumasse. Então ele me pedia para ficar vigiando ela. E às vezes eu caía na besteira, né, de contar para ele que eu via ela fumando, e aí eu apanhava da minha mãe por causa disso. Então ele bebia, mas não fumava. Ela fumava, mas não bebia. E ele não aceitava que ela fumasse.
E Típico depois machista. ele começou assim a ter algumas amantes, né? Arrumava mulher na rua e fazia ela sofrer muito. Então, quando ele chegava bêbado, ela saía da casa dela, né? Que era nos fundos da casa da minha mãe, e escondia na casa da minha mãe. E quando acontecia isso, eu já ficava com o coração na mão, porque eu sabia que ele ia chegar de madrugada, ele ia tentar arrombar a porta, e a minha mãe ia enfrentar ele, porque ela defendia minha cunhada, né? Claro, eu queria que ele batesse nela. E os dois brigavam, e uma vez ela chegou até a esfaquear ele. Ela tentou esfaquear ele na barriga, no tórax. E ele colocou o braço na frente e ele levou várias facadas no braço. Aí chamaram a polícia, ela dormiu uma noite na cadeia. A avó? Dormiu uma noite na Chocada cadeia. com essa informação, não sabia disso. E eu tive que ir para a casa da Lourdes, do João Nilo, passar a noite lá com eles, angustiado, chorando. Quando meu irmão chegava, eu era católica na época, eu começava a rezar para todos os santos, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, Nossa Senhora. E eu pedia para todos os santos que eu sabia que existia, e eu clamava a Deus por socorro para que um não matasse o outro, porque eu tinha muito medo que ele matasse minha cunhada, ou que ele matasse a minha mãe, ou que minha mãe matasse ele, porque era um clima assim muito difícil. E às vezes eles ficavam, assim, minha mãe e ele, eles brigavam de ficar quase um ano sem conversar. Morando no mesmo quintal? Morando no mesmo lote. Ela na frente e ele lá atrás. Não tem como não ficar conversar Mas com a mãe. o interessante é que quando chegava ano novo, aí zerava. Ano novo aí zerava. Aí eles voltavam às boas. Aí na noite anterior ao dia de ano, né, no dia 31 de dezembro, aí ela puxava conversa com ele. Ela falava assim, ó, amanhã você vem aqui me ver, viu? Vem aqui que eu te dou uns trocos. Porque eu não posso ver mulher, não. Tem que ser homem. Então você vem aqui cedinho. Como assim? Porque ela tinha uma superstição de que no primeiro dia do ano, a primeira pessoa que você podia ver era homem. Você não podia ver mulher. Se você visse mulher no primeiro dia do ano, você ia ter azar o ano todo. Então, para você ela tinha muitas sorte, superstições, né? Tinha. Para você ter sorte, você tinha que ver um homem. Aí ela combinava com ele, aí ele ia na casa dela, eles abraçavam, faziam as pazes. E às vezes ela dava até um troquinho para ele, se ela tinha. E aí voltava às boas. Aí na próxima vez que ele bebia, aí começava tudo de novo. Ele ficava mais tempo de mal do que de bem. Acabou que, infelizmente... Mas ela gostava muito dele. Tanto é que quando ele foi... Ela pegou ele pra criar numa certa idade? 4 meses. Ele era mais novo do que eu. Meu pai fala que eu tinha uns 8 meses, 8, 9 meses. Ele tinha 4 meses. E como é que ele te escolheu? O Dinho? É. Então, ele nasceu em 55, né? Eu nasci em 69. Então, ele era 10, 14, né? 14 anos mais velho que eu. Mas você tá falando que ele era mais novo que você? Não, falei que ele era mais novo, né? Ah, então tá bom, eu tô viajando. Ele era mais velho que eu, ele nasceu em 55. Aí a minha mãe adotou também o Vicente, que já era um molequinho, passou uma temporada com ela. E ela adotou também o Francisco, da Dona Iraíde, passou uma temporada com eles no rancho que a gente tinha. E depois eles seguiram caminho. Vocês tinham um rancho? Eu nem sabia disso. Tinha um rancho, mas era um rancho mesmo, não era um rancho como tem os ranchos chiques hoje. Era um rancho de sapê, era um barraco de sapê. Sapê? Legal. Sapé, que fala, acho que é sapé. Existe ainda, mãe? Era um cômodo grande que eles cobriam com... eu não lembro se era telha, mas eu lembro que as paredes eram feitas de... não é saibro que fala, não, é um outro nome. Era feito com barro e bambu. Eles faziam as paredes com bambu e calafetavam com barro. Barro normal mesmo. Uhum. E ficava? Não era bem argila. Ficava, mas você não podia encostar muito. Se você cutucasse, a parede ia dissolvendo. Aí ali naquele rancho a gente dormia e tinha a coberta onde ela cozinhava. Aí ela tinha um cupim, né? Onde meu pai fez para ela um forno de cupim. Onde toda semana ela fazia um monte de quitanda, né? Ela fazia cozinhava broa, muito bem, né? Fazia bolachinha, ela fazia bolo, fazia biscoito de polvilho, pão de queijo. Toda semana ela fazia um monte de coisa. Qual que era a comida preferida? E ali tinha o cafezal e a gente plantava abóbora, plantava cará, plantava um monte de coisa e levava para vender na cidade. Legal.
Qual que era a comida preferida dela, você lembra? Que ela gostava de comer? Eu lembro que ela gostava muito de carne, né? Carne Frango, vermelha? carne em geral. Quando a gente morava na roça, eles comiam de tudo, né? Comia tatu, eles comiam tucano, eles comiam siriema, matava. Meu pai tinha uma espingarda, matava com a espingarda e comia pombinho, comia tudo que aparecia lá. E o que mais você sente falta, assim, coisas boas, né, que você lembra da sua infância, assim, apesar de toda a tristeza, de todas as coisas horríveis que aconteciam? Então, eu tenho assim, uma lembrança muito boa, né, do meu pai e do tio, que cuidava muito bem de mim. E eu lembro que quando a minha mãe ia me dar qualquer remédio, porque era mais chá, né, que é chá ruim, eu lembro dela me dar chá de picão, chá de mentraço, nem sabia que realmente existia chá de picão. Isopo, essas coisas. E quando ela cismava que eu tava com o olho amarelo, ela me dava chá de picão, qualquer coisa assim, era chá de funcho, era chá disso, era chá de alecrim. Só que não colocava açúcar, né? Era o natural, ainda bem. E aí, quando ela ia me dar um remédio, ele sabia que eu tinha um estômago muito fraco. Geralmente eu vomitava. Ela me sentava no colo, colocava um braço aqui para trás, segurava o outro braço com uma das mãos e com a outra. Aliás, ela segurava, ao mesmo tempo que ela segurava o braço, ela segurava o meu nariz, tampava o meu nariz e colocava o remédio para boca abaixo. Aí era só tomar e vomitava. Geralmente eu vomitava, ela dava de novo. Aí eu lembro uma vez que ele me pegou no colo, ali ia me dar um remédio, ele me tomou dela, no colo dela, e saiu correndo pelo cafezal lá fora comigo, e nesse dia eu me safei de tomar um remédio. Mas eu lembro também que lá tinha uma laranjeira bem frondosa, que ele fez um balanço para mim, e eu ficava lá balançando horas e horas. E a Cidinha, minha cunhada, a esposa do Hélio, disse que eu era muito manhosa, cheia de mania. Eu não pude, ela não deixava nenhuma criança balançar no balanço, eu era muito egoísta na época, muito chata. E olha que nem era filha única, hein? Não que todo filho único seja, mas tem muito. Então, na época, a gente era em 4, né? Era eu, Francisco, Zé Luiz e o Vicente. A gente conviveu. Eu acho que eu não conheço o Vicente nem. O Vicente provavelmente faleceu porque ele bebia muito. E quando ele bebia, final de semana, geralmente era final de semana, ele bebia muito pinga mesmo. E ele ficava muito chato e eu creio que alguém deve ter assassinado ele. Porque eu nunca mais vi. Quando eu vi ele a última vez, você tava bebezinho, você não tinha um ano ainda. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer a avó e conhecer meu tio. Tenho uma memória afetiva muito boa dele ter me dado uma vassourinha e ficar cantando aquela música, né? Diga onde você vai que eu vou varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Ele ficava te ensinando as músicas, né? Caipira que ele tocava. Parecia que tinha uma banda, alguma coisa assim. Ele tocava violão, tocava sanfona. Mas eu lembro de um pandeiro, alguma coisa assim. Ele gostava de tocar e cantar em Folia de Reis. Você lembra da Folia de Reis? Pode ser. E eu lembro que a avó sempre me dava vários mimos. Inclusive, vou contar sobre um episódio que minha mãe apanhou com 24 anos. 24? Já tinha 26. 26 anos. Minha mãe apanhou por causa de mim, por causa de uma birra minha. Enfim. Mas e da vovó? O que você sente saudade dela, assim? Que comida? Qual era a sua comida preferida que ela fazia? Tudo que ela fazia era gostoso, né? Eu gostava muito da abóbora que ela fazia com cebolinha. Tanta coisa pra você escolher, você escolheu a abóbora, né? Abóbora com cebolinha, aquela abóbora de antigamente, vermelhinha, couve, ela fazia muito bem. Arroz, feijão, tem muita saudade da comida dela. Sente falta também, né, mãe? Mãe é mãe, apesar de... Apesar de tudo, eu sinto falta dela, porque ela cuidou de mim. Ela tinha, assim, por eu ser a única que sobreviveu, né, assim, dos filhos que ela teve, ela dizia que teve 7 filhos biológicos e nenhum deles sobreviveu. E aí ela me pegou para criar, eu sobrevivi e ela colocou o amor dela todo em cima, né? Então era às vezes, um amor obsessivo. Sufocante, né, talvez, assim. Mas eu também sinto falta da minha avó, porque todas essas coisas boas que ela não fez, né, talvez, que deixou de fazer pra senhora, fazia todos os gostos da neta, né? Inclusive a bicicleta, eu era, né? a neta preferida. Ganhei uma bicicleta que ela pagou em milhões de vezes, né, tadinha? Tinha nem dinheiro pra se cuidar direito. Mas eu também sinto muita falta da minha avó. Hoje em dia, a gente não vê, né? Tanto que as coisas são mais fáceis por um lado,
mais difíceis por outro lado. Algumas coisas boas, algumas coisas ruins, enfim. Mas é isso, né? Depois a gente conta sobre o vô. Você conhece? Ou dá pra contar rapidinho? Você conheceu o vô com quantos anos? O meu pai biológico eu conheci com 15 anos. Eu estava indo para missa de domingo, por volta de umas 9 horas da manhã, e ele estava esperando um ônibus perto de uma praça, num bairro que a gente chamava das Mercedes, em Campo Belo. Aí quando ele me viu passando, eu estava indo sozinho, ele foi até mim, se apresentou, né? Perguntou. Assim, aliás, ele nem se apresentou, ele chegou perto de mim e perguntou: você sabe quem sou eu? Eu falei: não, nunca te vi. Aí ele falou assim: eu sou seu pai. E eu fiquei assim, de boca aberta. Eu nem lembro mais o que aconteceu depois, eu só lembro dessa frase, né? Eu sou seu pai. E depois vocês começaram a ter convivência? E aí depois a gente só começou a ter convivência quando eu tive que fugir de casa, né? Eu fugi de casa e fui para casa dele com 23 anos. Mas um pouco antes a gente começou a conviver quando eu comecei a trabalhar na Casa Lemos, que ele era freguês, né? Susqueiro. Aí ele me viu lá e a gente começou a conversar. E aí eu já tinha noção de que ele era meu pai. Alguns irmãos eu conheci lá também, como Renato, Hélio, Cidinho. O José também se apresentou, e aí foi com mais de 20 anos que eu comecei a conviver com os meus irmãos. E hoje... mais depois que eu perdi minha mãe. Perdeu sua mãe, você tinha quantos anos? 24? Eu tinha 28. Tava grávida da André. Misericórdia. Não consigo nem imaginar perder minha mãe. Meu Deus do céu. Mas deixa eu te falar uma coisa, mãe, pra finalizar aqui. Mesmo passando por isso tudo, você acha que isso te tornou uma pessoa resiliente, uma pessoa... E me tornou uma pessoa melhor, com certeza, forte, porque o sofrimento que a gente passa na infância e na adolescência nos prepara para qualquer coisa. E isso ajuda na resiliência, porque quando o filho não passa por dificuldade, não passa por provação, se os pais têm toda a condição de dar tudo que a criança pede, e isso nem é bom, mesmo que a pessoa tenha condição, não é bom que os pais dêem tudo que a criança pede, a criança cresce achando que ela é o centro das atenções. E eu não cresci assim. Não é mais egoísta como você era quando você era criança. Não sou egoísta e ensinei os meus filhos a não serem egoístas. Coisa boa. É abnegada até demais. Quando a Débora ganhava uma bala... Ela me obrigava a dividir a bala. Com o André. Mesmo eu não querendo, tá? Vou contar sobre isso, sobre todas as coisas. Muitos traumas. Mas acabou que no final das contas, né, ficou tudo bem. Hoje você tem convivência com o vô e ele acabou entrando com a senhora no casamento. Você é muito corajosa, porque eu não sei se eu iria... Viu? Muito amorzinho, um coração gigante da minha mãe. Eu nunca tive trauma, porque tem filho que quando descobre que é adotado... Ah, mãe, mas gera uma revolta, né? Não tive um pingo de revolta, nunca tive. Porque eu sabia da condição dela. Eu descobri numa conversa que minha mãe teve com uma vizinha, que era a avó da... Como que ela chama? Quem? A avó da Franciele. Ah, sim. Foi a avó da Franciele que me ajudou a descobrir, né? Porque eu tinha aquela desconfiança. Ela morava ali perto, né? Aí um dia ela foi na casa da minha mãe e tocou no assunto. E eu tava no quarto, e ela não sabia que eu tava no quarto. E eu ouvi o assunto. Ela falando: a senhora tem que contar pra ela que a senhora é a mãe adotiva. Ela não pode ficar sabendo disso, ela vai querer morar com a outra mãe, ela vai me abandonar. E aí eu fiquei sabendo, tive a certeza, né? E conhecendo a minha mãe biológica, que no caso, para mim era minha tia, eu sabia da condição dela, sabia que ela era fumante, que ela era alcoólatra, que ela tinha dificuldade para criar os filhos, tanto é que todos foram adotados. Então, a gente... nunca teve, assim, eu nunca tive revolta e nunca quis morar com ela também. Tinha amor pelas duas e aprendi a chamar ela de mãe só depois que eu perdi minha mãe adotiva. É estranho mesmo. Obrigada, mãe, por dividir tudo com a gente aqui, comigo principalmente, porque eu amo escutar histórias. Alguns detalhes você não sabia. É verdade, mãe, você tá precisando contar mais coisas pra gente. Um beijo, galera, fiquem com Deus.
Se quiserem compartilhar suas histórias também, eu vou ler, eu vou responder. Eu adoro histórias, principalmente as histórias de amor, mas eu leio tudo, eu gosto muito. Deus abençoe vocês. Um beijo.